Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. É um motivo de muita alegria nós estarmos reunidos nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos celebrar o nosso Deus. E antes de nós iniciarmos o nosso culto, eu te convido nesta hora, você a aquietar o seu coração, aquietar a sua alma e vamos ouvir o prelúdio. Amém. Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Aleluia, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, Pedi, dar-se-vos-á, buscai, achareis, batei, e abrir-se-vos-á. Aleluia, Amém. Agora nós vamos fazer uma oração, a oração inicial do culto. Senhor nosso Deus e amado Pai, graça nós te damos, ó Deus, por este momento. Graça nós te damos, ó Deus, por esse dia, pela semana que se passou, Senhor, pelo cuidado, livramento e proteção do Senhor, Papai. Queremos, ó Deus, nesta hora entregar o nosso coração a Ti, queremos entregar nossa mente, Senhor, os nossos sentimentos, levar cativo a Ti, Senhor, a nossa alma. Pedimos a Tua bênção, Papai, sobre este culto. Fala conosco, poderoso Deus. Fala, Deus, através da palavra de abertura, fala através dos louvores, fala, Deus, através da palavra principal. Nós nos aquietamos nesta hora, Senhor, e abrimos, Senhor, o nosso coração, Senhor, para receber a Tua palavra em nome de Jesus. Amém? Eu peço aos irmãos que estejam abrindo as vossas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 13. Esse texto tem como título a falibilidade dos projetos humanos. A origem dessa palavra falibilidade está falando da falha do projeto dos homens, né, de nós como seres humanos. Nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 17. Amém? Prosseguimos. Diz assim: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devieis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Amém? Até aqui, irmãos, é o nosso texto de abertura. E nós vamos esmiuçar um pouquinho essa palavra e ver o que o Senhor está falando comigo, com você nesta noite.
né? Aqui no versículo 1 diz assim: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucro. Aqui o Senhor tenta abrir os nossos olhos, né? O quanto é importante nós fazermos planos. É bom fazermos planos, mas eles nos desapontarão se deixarmos Deus fora dos nossos planos, fora deles. Deus precisa participar dos nossos planos. No versículo 14, ele diz assim: vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Aqui o Senhor está alertando: o que é a nossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa, né? Então, recapitulando aqui, não há razão para fazermos planos, né, como se Deus não existisse. O Senhor aqui ele nos adverte que a nossa vida é curta, a despeito de quanto tempo nós temos para viver. Nós não sabemos o tempo que nós temos aqui na terra, né? O Senhor nos alerta para que nós não venhamos nos enganar, pensando que temos muito tempo para vivermos para Cristo, né? O que o Senhor quer que eu e você, né, nos despertar nesta noite? Que nós temos que viver o tempo de hoje, né? O tempo de hoje para Cristo. Nós temos que dedicar o nosso tempo de hoje, né? O Senhor nos alerta aqui para que nós não venhamos adiar em viver conforme a palavra do Senhor, né, quer que nós vivamos. Desfrutar o tempo que nós temos com os nossos entes queridos, né? Ou fazer o que deve ser feito. Muitas vezes nós adiamos em fazer aquilo que o Senhor está pedindo para nós fazermos, porque nós achamos que nós somos o Senhor do tempo, né? E o Senhor vem nos advertir que o dono do tempo é Ele. Então o Senhor fala para mim e para você nesta noite que nós temos que viver para Deus hoje, né? No versículo 15 ele diz assim, ó: em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos. O Senhor é o dono da nossa vida, o Senhor é o Deus que sopra o fôlego de vida, o Senhor, pela tua infinita misericórdia, é Ele que nos coloca de pé todos os dias, né? E nós precisamos reconhecer a nossa dependência no Senhor. É Ele que nos conduz, né? É Ele que nos dá vida, é Ele que tem a capacidade de nos conduzir nas nossas decisões. Amém? Que seja a vontade dele que venha a prevalecer, né? Como diz aqui, como também faremos isto ou aquilo, conforme a vontade do Senhor, né? No versículo 16 diz assim: agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões, toda jactância semelhante a essa é maligna, né? O Senhor aqui fala no versículo 16 que nós temos orgulhos, né? Orgulho dos nossos desejos, onde Deus não participa, onde Deus não está presente. E o Senhor fala aqui na palavra dele que isso é maligno, isso vem do maligno. Todo projeto que nós temos, que nós fazemos nas nossas vidas e não permitimos que o Senhor participe, a palavra de Deus diz que é maligna. Versículo 17 diz assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando, né? Nós sabemos que fazer algo errado é pecado, mas deixar de fazer aquilo que é certo, nós estamos pecando, conforme diz aqui o livro de Tiago, né? Pecado é mentir, mas também pecado é não dizer a verdade. Nós também pecamos quando nós deixamos de dizer a verdade. Pecado é falar mal de alguém? Pecado é falar mal de alguém, mas também é pecado evitar uma pessoa, né? Quantos de nós, às vezes, no nosso caminho evitamos as pessoas, né? E se Deus nos dirigiu a praticar um ato de bondade, né, prestar um serviço, restaurar um relacionamento, nós devemos fazer. E isso tem que ser hoje, não podemos adiar, né, os planos do Senhor, né? E aí fica a minha pergunta para mim, né, a pergunta do Senhor para mim e para você. Se Deus resolvesse mudar os nossos planos, né, como que nós reagiremos, né, se Deus permitisse que os nossos planos que nós temos hoje não seriam concretizados? A palavra de Deus diz que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Nós temos que nos render, né, à vontade do Senhor. Quantos planos que eu e você nos fizemos no passado que foram frustrados, né? Um diálogo talvez, uma conversa que deveria ter sido conduzida pelo Senhor, mas nós conduzimos da maneira que nós queremos, da maneira que nós projetamos, né? E vimos hoje talvez o fim que essa conversa nos deu. Um compromisso financeiro que nós assumimos sem a permissão do Senhor, sem ter a bênção sobre o projeto do Senhor sobre a nossa vida, né? Aquilo que era para ser bênção na minha vida, na vida do irmão, às vezes, por não ter tido a direção do Senhor, foi algo que nos frustrou. Tomamos decisões baseadas nas nossas emoções. Quantas vezes, né, tomamos as nossas decisões sem perguntar para o Senhor se era aquilo que era para ser feito, ou se era aquilo que nós não devemos ter feito, né? Porque às vezes algo do Senhor quer que nós tomamos tal decisão e nós não tomamos. Nos envolvemos,
né, namoramos, casamos com pessoas que não têm a aprovação de Deus, e nós colhemos, né, o fruto das nossas decisões. Decisões até mesmo tomadas dentro dos ministérios, que não têm a aprovação do Senhor, mas é somente para satisfazer a vontade do homem, né? Então nós temos que aprender que nós somos dependentes do Senhor, que eu e você possamos a partir de hoje, né, colocar essa palavra em prática, que o Senhor precisa estar no nosso projeto de vida, né, um projeto na vida financeira, na vida sentimental, na família, até mesmo na vida profissional, porque às vezes nós tomamos decisões baseadas na nossa vida profissional, baseado no lucro financeiro, né? E às vezes não é isso que Deus quer para mim e para você. Quer que nós tenhamos, que nós sejamos felizes. Por isso nós precisamos pedir para que o Senhor participe dos nossos projetos. Amém? Essa é a palavra de hoje. Nessa hora eu te convido a baixar a tua cabeça. Eu vou orar por esta palavra para que o Senhor abençoe ela. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças nós te damos por essa palavra, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque a tua palavra diz que o Senhor exorta aquele que ama, Senhor. O Senhor vem nos exortar nesta noite, papai. Vem nos falar, Senhor, que nós falhamos, Senhor. Quando nós, Pai, fazemos, Pai, projetos e o Senhor não participa. Senhor, ajuda-nos, Senhor, ó Pai amado, a ser dependentes do Senhor. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a nos convencer a nós mesmos, Senhor, que tudo que nós fizermos, se não tiver a bênção do Senhor, se não tiver a aprovação do Senhor, Pai, nada, Senhor, irá dar certo. Muitas vezes será frustrado, Senhor, no nosso caminho. Pai, a palavra do Senhor diz que a bênção do Senhor, ela enriquece, Senhor, e não acrescenta dores. Que seja assim na vida da tua igreja, Pai, que nós possamos, Senhor, ser dependentes e viver, Senhor, o projeto do Senhor hoje nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Como água cristalina de um rio que vai pro mar, a minha alma vai a ti, só pra te adorar e cantar tua bondade, meu Senhor, meu bom Jesus. Ó minha alma ao Senhor louvar, assim como a relva verde na encosta da montanha, meu amor diante de ti, do mesmo modo se esparrama, se apegando em tua grandeza, minha rocha, meu Jesus. Ó minha alma ao Senhor louvar, como a abelha necessita do néctar de uma flor, eu não sobreviveria longe de ti, ó meu Senhor, pois tu és o meu auxílio, minha vida, minha paz. Minha alma ao Senhor louvar, aleluia. Paz do Senhor, queridos irmãos. Hoje nós vamos ler a carta de Filipenses, a partir do capítulo 1. Mas antes, vamos orar, falar com Deus, a fim de que Ele possa falar aos nossos corações. Amém? Senhor nosso Deus, Pai querido, nesta noite venha nos instruir, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Ajuda-nos a entender qual é o nosso propósito como servos do Senhor, como igreja, por que fomos chamados. É certo, Senhor, que no meio de todo esse caminhar, às vezes o Teu povo se decepciona, se entristece, mas, Senhor, sabemos que é o Senhor o dono da obra,
é o Senhor que nos chamou. Por isso, Senhor, venha nos mostrar como devemos proceder. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amados, essa igreja de Filipos, Filipos era uma cidade ali, era uma província romana na Macedônia. Hoje ela pertence à Grécia. E essa igreja foi a primeira igreja da Europa, né? Onde Paulo prega a palavra de Deus, e anos depois ele escreve a carta aos Filipenses, pois ali estava tendo algum desvio da doutrina por parte de algumas pessoas. Mas Paulo escreve essa carta direcionada aos crentes de Filipos, para que eles mantivessem a sua fé, a sua doutrina firme, como lhes havia sido ensinado primeiramente. Bem, queridos? Então nós vamos fazer um paralelo desta igreja, vamos ver o que Paulo queria para ela e certamente é o que Paulo também gostaria para a nossa igreja e por consequente assim, Jesus Cristo também o quer. Bem? Filipenses capítulo 1 começa uma saudação de Paulo e Timóteo. Paulo e Timóteo, servos do Senhor Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, vosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aqui eles estão saudando toda a igreja, os seus líderes, e ele segue no versículo 3: Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplica por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então, Paulo destaca aqui a cooperação dos filipenses, desde o primeiro dia em que Paulo prega a palavra de Deus àqueles homens. E ele diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aqui cabe uma coisa importante para todos nós que servimos ao Senhor Jesus Cristo. Aquilo que Deus começou em nós, Ele quer concluir, Ele vai concluir. E às vezes os problemas, as dificuldades, as lutas, as decepções, as tristezas, as dúvidas, elas nos impelem para outro lado. Ela faz-nos mudar de rumo. Mas aquilo que Deus planejou para nós, Ele quer concluir. Se Deus tem uma promessa na tua vida, meu irmão, minha irmã, saiba, Ele vai concluí-la. Se Ele tem um projeto, como diz o jargão dos crentes, né? Deus tem uma obra na tua vida. Se realmente Ele tem uma obra na tua vida, Ele quer concluí-la. Ora, quem que começa uma casa e lá no meio do caminho fala: não quero mais, vou demolir tudo e deixa lá os escombros, né? Isso não existe. As pessoas, quando começam um projeto, elas querem terminar o projeto. E Deus quer terminar o projeto na tua vida? Claro, e Ele vai fazê-lo, mas nós é quem desistimos, nós é quem retardamos o agir de Deus na nossa vida, porque a gente nunca consegue adiantar, né, o que Deus quer fazer na nossa vida, ali sendo fiel, fazendo as escolhas certas. A gente sempre escolhe a pior escolha, a gente sempre vai pela nossa carne, sempre vai pelos nossos desejos, sentimentos. Então, se o seu sentimento está bem, você faz, você vai. Se está ruim, você já não vai, não faz. Então, a gente sempre atrasa os projetos de Deus na nossa vida. Por isso que é importante nós sabermos, irmãos,
que aquilo que Deus começou em nossas vidas, ou lá no teu familiar, na tua família, Ele vai concluir. Dê tempo para Deus trabalhar, dê tempo para que Ele faça os seus projetos, para que Ele erga as estruturas. Ora, o mundo não foi criado em 1 hora, em 24 horas, não é verdade? Todas as coisas têm um tempo determinado. Nós falamos sempre sobre essa passagem bíblica, que tudo na vida tem um tempo determinado por Deus. Os projetos de Deus para a nossa vida também têm um tempo para serem concretizados. Amém, queridos? Pense nisso. Não desanime, não murmure, não duvide, não fraqueje. Então veja, no versículo 7 ele continua: aliás, é justo que assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Então, Paulo, ele está dizendo aqui que ele trazia aqueles irmãos no coração, né? Eles eram irmãos muito amados. E aí ele fala, ou seja, nas minhas algemas, ou seja, mesmo eu estando preso, mesmo nas minhas dificuldades, na defesa do Evangelho, na confirmação desse Evangelho, vocês são participantes comigo, ou seja, eram pessoas que estavam ali juntos com Paulo, batalhando, orando, perseverando na mesma fé, na mesma comunhão, no mesmo objetivo. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui para frente. Mas veja, aqueles filipenses, eles tinham algo bom, que era esse ímpeto de estarem ali junto com Paulo nas suas aflições. No versículo 9 ele diz assim: e também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheio de fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então veja, qual era a oração de Paulo? Que o amor deles aumentasse mais e mais e mais. Então eles tinham amor? Tinham. Mas que esse amor fosse aperfeiçoado. E veja, o pleno conhecimento também. Pleno conhecimento de quê? De Cristo, das suas verdades, da palavra do Senhor. O que mais? E a percepção. Percepção do quê? Do Evangelho, de qual era a vontade de Deus para com a vida deles. Essa era a oração de Paulo, que eles fossem aperfeiçoados. Amém, amados? E veja, para quê? Para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis no dia de Cristo. Então, Paulo orava para que eles fossem aperfeiçoados, para que eles fossem para que eles pudessem aprovar as coisas excelentes, ser sinceros e outra, não ter culpa no dia de Cristo, serem inculpáveis. Bem? É claro que a nossa suficiência vem de Deus, o nosso perdão e remissão dos pecados, purificação, justificação vem de Cristo, não é trabalho nosso, isso é algo espiritual, vem da parte de Deus, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, mas é dever nosso nos encher de Deus, buscar as coisas do alto, nos revestirmos de Cristo, buscar ser homens e mulheres espirituais, deixar de lado a nossa carne, a nossa vontade, né? Para aí sim sermos inculpáveis no dia de Cristo. Bem? O que mais? Que ele orava, que Paulo orava, para que eles fossem cheios
do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Paulo, em outras palavras, estava dizendo: olha, nós temos que ser justos. Tudo que vier de nós, todo o nosso fruto, tem que ser um fruto de justiça, mediante Jesus Cristo. Porque isso é agradável a Deus, isso é para louvor de Deus. Amados, nós fomos chamados para dar bons frutos. E esses frutos devem permanecer para sempre. Desta para outra vida, devem ser frutos de justiça. Mas hoje, quando nós olhamos para os crentes contemporâneos nossos, quando olhamos para os crentes que vivem conosco nesta era, neste século, nós vemos muito deles que não estão muito afinados com o Evangelho, não é verdade? Estão destoando, são dissonantes às verdades da Palavra de Deus. Crentes que fazem o que querem, tomam aquilo que querem, ou seja, tomam à força aquilo que querem, quer fazer prevalecer a sua vontade, aquilo que pensa, aquilo que ele acha que deve ser, são amigos do mundo, são pessoas que não amam o próximo. Fazer caridade, para que isso? É importante que nós saibamos que nós crentes fomos chamados com um propósito. E esse propósito é ser igual a Cristo, ser mansos, sermos humildes, não levar em consideração aquilo que nós desejamos, queremos, mas ser obedientes à palavra de Deus. Não é a nossa opinião que importa. O que importa é a opinião da palavra de Deus. É o que Cristo diz nas suas verdades, nos seus mandamentos, nos seus preceitos. O crente que quer ter vida em si mesmo e faz o que quer, esse não representa os cristãos. O verdadeiro cristão é aquele que segue as pisadas de Cristo. O verdadeiro cristão é aquele que anda na mesma pegada que Cristo andou. Humildade, mansidão, temperança. Nós estamos aqui para servir, amados, não para sermos servidos, como muitos crentes por aí. Então, fomos chamados para dar frutos. E frutos de justiça. Quando o crente se diz servo do Senhor e ele não age com justiça, sinto muito, queridos, mas não pertence ao Senhor Jesus Cristo. Se você não age com justiça, se isso não é uma prática na tua vida, posso dizer, sem sombra de dúvida, que você está no caminho errado. Porque quem serve um Deus, o Deus da justiça, pratica a justiça. Quem serve um Deus bondoso, pratica a bondade. Bem, seguindo aqui. Essa era a oração de Paulo para aqueles cristãos. E aí ele diz uma coisa assim, no versículo 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Veja, Paulo estava preso em Roma e ele era guardado pela guarda pretoriana. A guarda pretoriana é a guarda pessoal do rei, do imperador de Roma. E veja, por causa de Paulo estar preso, por conta dele estar preso, ele tinha acesso a essa guarda pretoriana, onde ele falava da misericórdia de Deus e de Jesus Cristo e o seu ministério para esses homens, e não só para eles, mas para todos os demais que ele diz aqui.
E pelo fato também dele estar preso, os irmãos se sentiam ousados para pregar a palavra de Deus. Olha, se Paulo que está lá preso está pregando a palavra de Deus, nós que estamos aqui livres, soltos, o que a gente vai fazer? Vai ficar aqui de papo pro ar? Não, nós vamos pregar também. Se ele está lá preso, então isso dava confiança, gerava confiança no coração dos irmãos. Vamos ver? No versículo 14: e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Aí ele vai falar uma coisa importante aqui, ó. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, ou seja, por luta, né? Outros, porém, o fazem de boa vontade, estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, que pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Então Paulo diz que havia alguns que pregavam o Evangelho lá de qualquer jeito, por briga, por contenda ou por inveja. E ele diz aqui também que havia os que pregavam por amor. E esses que pregavam por discórdia, eles estavam julgando estar acrescentando mais dor a Paulo. Irmãos, aqui, quando o Evangelho começa para os gentios, foi uma época difícil, mais do que hoje. Mas naquela época já tinha crentes aprontando. Lembra que nós falamos nos cultos anteriores que onde tem ser humano tem um enrosco, aonde tem o ser humano tem a briga, tem a contenda, tem o atrito, porque todos nós somos falhos. E até estava conversando com um amado irmão da nossa igreja, uma das coisas que os crentes precisam aprender desde cedo é a não mirar em homens. Porque quando você olhar para o ser humano, você vai se decepcionar. Quando você colocar a lupa nele, você vai constatar que o ser humano precisa de Deus, todos sem exceção. A palavra diz em Romanos que todos nós somos considerados pecados. Não há nenhum justo. É por isso que Cristo teve que vir, porque não tinha ninguém. Então, às vezes, nós miramos lá nos pastores, os presbíteros, diáconos, no missionário. Aí, o dia que ele erra, o que acontece? Ficamos frustrados, não é verdade? Mas nós devemos saber que todos nós estamos na igreja porque precisamos. Precisamos ser mudados aqui dentro, de dentro para fora. Eu fico até preocupado com muitas pessoas que vêm para a fé e a pessoa vem toda torta lá do mundo, natural, até aqui é uma coisa natural, vem toda torta para a igreja. Dali 1 mês, 2 meses, ela põe um palitozinho, põe a Bíblia debaixo do braço e já pega todo aquele jeitão dos crentes, a fala igual, dá aleluia igual, dá glória igual, sapateia igual, faz um monte de coisa, mas daqui a pouco volta a praticar as mesmas coisas que praticava quando estava lá no mundo. Por que isso? Porque a mudança, meus queridos, ela é feita de dentro para fora e não de fora para dentro, não o inverso. Não é porque eu ponho um palitozinho, pego uma biblinha, que isso faz de mim uma pessoa que está sendo transformada. Não. A transformação, ela começa aqui dentro. Quando eu reconheço que eu sou um pecador, que preciso da misericórdia de Deus, que preciso da graça do Senhor. E todos nós precisamos reconhecer isso. Não só o dia que eu aceitei Jesus, mas todos os dias eu tenho que ir no espelho e saber quem eu sou. E confessar ao Senhor quem eu sou. Olha, Senhor, eu sou pecador, eu preciso da Tua graça. Eu preciso da Tua misericórdia.
eu preciso do teu perdão, porque eu sou falho, porque sem isso eu não sou ninguém. Todos nós somos pecadores. E uma vez que o crente aprende isso, ele não vai se decepcionar quando vê o outro crente lá aprontando. Veja, aqui Paulo está dizendo que tinha gente pregando o evangelho por luta, por porfia, por inveja. Olha, e se lá naquele tempo, lá no começo, meus queridos, já tinha, e hoje? Será que não tem por aí? Tem. Veja que eu não estou menosprezando nenhum ministério. Tem muitos ministérios sérios com Deus aí, muitos homens de Deus sérios. Mas o que eu estou dizendo é que nós, seres humanos, somos falhos. Nós precisamos da graça, da misericórdia e, sobretudo, do perdão de Cristo nas nossas vidas. Então, em algum momento, o ser humano vai ser confrontado com a palavra de Deus. Todos. Em algum momento. Porque a palavra de Deus não é a justiça, não é a verdade. A palavra de Deus não fala contra as coisas que estão erradas, contra o pecado, contra o mal. Ora, se não tem ninguém perfeito, em algum momento essa palavra vai falar contra você, contra mim, contra nossos irmãos. Ela vai dizer o que está errado, o que precisa ser mudado dentro de nós. Tal qual um espelho, você vai olhar e vai se ver lá, enquadrado na palavra de Deus, em algum momento. E às vezes, quando isso acontece, os crentes, vou usar um termo bem antigo aqui, eles ralham, né? Como dizer os jovens, pipoca, espana. Por quê? Ora, quando nós nos vemos confrontados com a palavra de Deus, nós temos apenas duas coisas para fazer. Ou nós rejeitamos aquilo, mas você está ciente que aquilo é a verdade. Ou você acata e muda de vida. Deixa-se transformar pela palavra de Deus. Então, naquele tempo já havia crente pisando na bola. Ok? E Paulo estava alertando aos filipenses, olha, mas tá bom, já tem gente fazendo as coisas erradas, mas o que importa? Veja o 18. Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por vaidade, também isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Portanto, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Aqui, Paulo está falando o seguinte, olha, com todo esse sofrimento, com toda essa falação desse povo aí, do jeito que estão fazendo aí por pirraça, não importa. Olha, eu sei que tudo isso daí vai me redundar em libertação. Tudo isso daí não vai me deixar envergonhado perante Deus. Com toda ousadia, como sempre até agora, será Cristo engrandecido através do meu corpo, por intermédio do meu corpo. Ou seja, Cristo vai ser honrado por mim. Não importa. Quer falar mal de mim? Fala. Quer fazer do seu jeito? Faz. O importante é que eu vou fazer a obra do Senhor, vou me alegrar com isso, vou me engrandecer com isso, vou fazer a obra do Senhor. Porque o Senhor vai ser exaltado através da minha vida, através da minha postura, através da minha decisão. E olha, irmãos, é o que está faltando nos dias de hoje, não é verdade? Crentes que tomam a posição, que não se importa com o mimimi, que não se importa com o blá blá blá, que não se importa
com o que estão fazendo lá, mas se importam com o que diz a palavra do Senhor, que se importam em fazer o nome do Senhor ser glorificado. E ele diz, porquanto para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, em outras palavras, que se eu morrer, tá tudo bem. Se eu ficar vivo também, tá tudo bem. E aí ele fala uma coisa interessante aqui. Entretanto, se eu viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que dizer, o que hei de escolher. Ora, de um ou outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para que o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quando a mim o motivo de vos gloriar em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Então vamos resumir aqui. E está falando assim, que se ele morresse, seria bom, né? Se ele estivesse com Cristo, seria um lucro. Ele desejaria partir para estar com Cristo. Mas se ele ficasse para ajudar aquele povo, para engrandecer o Senhor, para que aquele povo se fortalecesse, conhecesse mais o Senhor, ele também estaria pronto para ficar e ficaria alegre com isso. Por isso ele estava dividido com isso. Bem, queridos? E aí ele vai chamar a atenção daqueles filipenses, dizendo: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo vos ver, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Olha que coisa interessante. Ele está dizendo para que o povo vivesse do modo que Cristo chamou para viver, do modo digno que um cristão tem que viver. Pense comigo. Um jovem se forma em medicina e aprende lá nos seus estudos, da medicina, tudo sobre o tabaco, os males que ele proporciona, as doenças. Depois ele vai e aprende sobre o alcoolismo. Ele vai e aprende mais sobre as drogas. Ele aprende uma série de coisas contra essas doenças. E ele se torna um médico. Bom, nós sabemos que um médico ele tem que ter uma ética, uma bioética, ele tem que ter conhecimento sobre o corpo humano e uma série de coisas. Agora veja, como deve se portar um médico? No mínimo, ser um exemplo para os seus pacientes, né? Aí você chega lá no consultório para fazer a consulta, aí está lá o médico gordão, todo obeso, fumando um cigarrão, um copão lá de cachaça do lado, lá ele tomando. Aí ele fala assim para você: não, você não pode fumar, senão você vai morrer. Aí você vê ele com o cigarrão na boca lá. Que postura é essa? É um modo digno de um médico agir? No mínimo, se ele tivesse bom senso, tudo que ele aprendeu lá no seu curso de medicina, ele aplicaria para a sua vida. Isso é o mínimo. E olha, os crentes agem igualzinho esse exemplo que eu dei do médico. Isso aqui é apenas um exemplo, mas veja. O crente sabe que não deve cobiçar a mulher do outro, mas ele vai lá
O crente sabe que ele não deve crescer os olhos nas coisas dos outros, na casa do outro, ter inveja, ciúme. Aí o crente sabe que não deve ficar atiçando aquela prostituição que há dentro do seu coração. Aí ele fica lá, de madrugada, vendo filmes pornográficos, incitando isso daqui, né? Botando lenha, né? O pecado já está lá e a pessoa fica ainda alimentando. Era o que Paulo estava falando, viver acima de tudo de modo digno de que fosse chamado, um modo digno do Evangelho. Agora você é de Cristo. O que você tem que pensar agora? Em Cristo. Quais atitudes você tem que tomar? As que Cristo tomaria. O que você deve olhar? O que você deve fazer? Tudo que Cristo, tudo que é relativo a Cristo. Mas o crente se envolve com tanta coisa, fica olhando tanta coisa que não tem nada a ver com as coisas de Cristo, com as coisas de Deus. Como espera receber de Deus aquilo que é relativo das coisas de Deus, se você não procura as coisas de Deus? Você procura as coisas do mundo, como você quer colher lá? É como se você colhesse deixa eu ver aqui. Plantasse girimum e quisesse colher morango. Para você colher morango, você precisa plantar o morango, não é verdade? Então, o crente não anda uma vida digna, uma vida pautada na justiça de Deus, na bondade, no amor, na caridade de Deus. Como é que ele vai receber as benesses do Senhor, as bênçãos do Senhor, relativo àquilo que ele está plantando? Você está plantando outras coisas, não é? E aí ele fala assim: e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois é para eles prova evidente de perdição, e para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça para padecerdes por Cristo, e não somente de crer nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e que agora ouvis que é o meu. Olha aqui, olha outra coisa interessante que ele fala. Então ele começa falando: primeiro, que vocês estejais firmes num só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Sabe, irmãos, na igreja, em um mundo perfeito, os irmãos deveriam buscar juntos a mesma coisa, que é a edificação da igreja do Senhor. Buscar juntos o avivamento da obra do Senhor, viver uns pelos outros. Lembram lá daquele lema lá dos 3 mosqueteiros, um por todos e todos por um? Esse deveria ser o lema da igreja, né? Todos lutando a mesma causa. Mas acaba que nós vemos cada um lutando a sua causa, cada um de olho no seu umbigo, procurando suas próprias questões. Irmãos, o Evangelho é algo coletivo, não é algo individual. Eu aqui no meu cantinho eu sirvo a Deus do meu jeito, tal, não importa o que o outro está fazendo lá, eu fico aqui só. Não é junto, irmãos. É todos na mesma pegada, na mesma direção. É na mesma direção. Veja, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E olha, ele segue, não sendo intimidado pelos adversários. Porque se você está servindo a Deus sozinho lá no teu cantinho lá e tal, vem o adversário, o que você faz? Né?
Uma formiga só está andando lá longe lá. O que acontece? É esmagada, né? Agora pisa no formigueiro, onde estão todas reunidas com o mesmo propósito em defender o formigueiro contra os ataques. Duvido você pôr o pé lá, não é? Mas a formiguinha tadinha que está sozinha andando lá, aí você quer abusar dela, né? Quer pisar nela, né? Então, assim deve ser os crentes, todos unidos, buscando a mesma coisa. E aqui entra uma coisa interessante, porque não é buscando aquilo que você quer, aquilo que você gosta, é buscando o que Deus quer, é buscando o que Cristo já de antemão preparou para a igreja. Bem? Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo. E aqui ele fala uma coisa interessante e também muito impactante. Foi te dado essa oportunidade para você padecer por Cristo. Que, irmão Cláudio? Está dizendo que foi me dada essa graça de eu padecer por Cristo? Isso é uma graça, padecer por Cristo. Pois tende o mesmo combate que viste em mim e ainda agora ouviste que é o meu. Então Paulo estava falando, segue o meu exemplo, está vendo eu padecendo aqui por causa do Evangelho? Uma pergunta, meu querido, minha querida irmã, você padece por causa do Evangelho? Padece? Ou como o outro texto diz lá, que padece por causa que faz as coisas erradas? É perseguido porque faz as coisas erradas. Não, estou perguntando se você padece por causa do Evangelho. Você perde noite de sono por causa do Evangelho? Você é xingado por causa do Evangelho, não das coisas erradas que você faz, por causa do Evangelho de Cristo, por seguir a Cristo. Você é enganado porque você segue a Cristo, não quer fazer do jeito que o mundo faz, então você perde dinheiro por causa do Evangelho de Cristo. Pense nisso. Foi nos dada essa oportunidade aí. E aí ele fala, capítulo 2, estamos encerrando. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria. De modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos na alma, tendo o mesmo sentimento. Então ele está falando assim, se você quer consolar alguém, se tem alguma coisa importante para consolar alguém, se tem alguma comunhão do Espírito Santo, uma consolação de amor, entranhados afetos e misericórdias, então preenche o meu coração de alegria fazendo isso daqui, ó. Pensem a mesma coisa. Pensem a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor. Sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Irmãos, aqui não está falando nada de algo pessoal meu. Está falando que diz respeito à igreja do Senhor, não é? Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Olha o que Paulo está falando. Sabe, irmãos, às vezes nós, dentro da igreja, se a nossa opinião não é aceita, se a nossa vontade não é feita, se aquilo que a gente quer planejar não é feito, a gente fica emburrado, já deixa de ofertar na casa do Senhor, já deixa de dar o dízimo, já deixa de acolher os irmãos, o outro já deixa de pregar, o outro já sai do grupo, do coral. E é assim, irmãos. Esse é o ser humano, mas não é para ser assim na igreja.
Não é. Nós devemos pensar coletivamente. Nós devemos pensar de uma maneira unânime e concorde com as coisas. Não é a minha opinião que importa. Se eu der a opinião lá e ela for aceita, é o melhor para a igreja, tudo. Amém, queridos. Vamos lá, todos. Ah, não foi aceita, amém também. O que os irmãos sugerem? O que os irmãos acharam melhor fazer? Vamos fazer dessa maneira. Né? Olha, a nossa meta aqui é ganhar vida para Jesus. Vamos lá, vamos trabalhar? Vamos. É isso. Ter o mesmo pensamento, o mesmo objetivo. Era o que Paulo estava desejando para aquela igreja de Filipos, que era uma igreja já operosa. Versículo 5 ele diz, 2,5: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre, ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Veja, o próprio Jesus Cristo não fez o que ele queria, ele se sujeitou, e por isso ele foi honrado, teve um nome, ganhou um nome que está acima de todos os nomes. Então, amado, amada irmã, se você quer realmente se sobressair na igreja, seja humilde, aprenda a ser concorde com seus irmãos, estar juntos ali, deixando a nossa vontade de lado, porque é assim que as coisas de Deus vão prevalecer e vão funcionar. Veja, olha uma coisa interessante. O irmão Cláudio chega na igreja e fala: irmãos, nós precisamos comprar cadeiras. Aí alguém fala: vamos comprar azul. Aí outro fala: não, azul é muito feio, vamos comprar verde. Aí outro: não, nem azul nem verde, amarelo. Aí o outro: não, as brancas eram bonitas mesmo, vamos ficar com a branca. E aí, se nós não chegarmos a um acordo, vai ficar essa briga dentro da igreja, não é verdade? Ora, importa realmente a cor da cadeira? Será que realmente importa? Ou é importante que tenha as cadeiras? Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Claro, é um exemplo, né? Mas veja, levando isso para as coisas espirituais, se não fazer do jeito do irmão, da irmã, acabou, virou uma briga dentro da igreja. Irmãos, não fomos chamados para isso, não. Fomos chamados para trabalhar juntos. Bem, queridos? Nós não podemos dar vazão para nossos gostos, para nossa carne. Se porventura acontecer de sair como a gente quer, glória a Deus por isso. Caso contrário, irmão, não se entristeça, não desapega. Olha o que diz lá no Romanos 8,12. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangido a viver segundo a carne, ou seja, segundo o nosso desejo, nossa vontade. Nós não fomos chamados pela carne, né? Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito modificardes os feitos do corpo, certamente vivereis, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. Veja, nós fomos chamados para uma vida plena diante do Senhor, uma vida onde as coisas acontecem, mas nós precisamos nos render à vontade do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos parar de viver a nossa fé cristã baseada no nosso gosto. Se cantou os hinos que eu gosto, amém, foi uma bênção. Se não cantou, já sai emburrado.
Ah, seu irmão pregou sobre santidade, eu não gostei muito do culto. Agora se pregou sobre prosperidade, eu amei. Irmãos, em primeiro lugar, o culto não é para nós, o culto é para Deus. Agora, nós precisamos aprender que juntos nós somos fortes, que juntos, pensando no mesmo objetivo, nós vamos atingir o nosso. Aí, um último exemplo para a gente encerrar aqui. Pense em um time de futebol. Cada um pega uma bola, cada jogador pega uma bola e cada um fica fazendo o que quer lá. Vai dar certo alguma coisa? Não vai, né? Todo time tem que trabalhar em conjunto, todas as jogadas, tudo, os ataques, defesa, tudo bem sincronizado para que eles possam ganhar o jogo. O objetivo é ganhar o jogo. Ah, mas se de repente um lá se machucou, beleza, a gente substituir ele, põe ele lá para descansar, né? Cura ele para o próximo jogo, mas substitui ele, põe alguém lá à altura para poder dar continuidade no jogo, né? Agora os crentes não, cada um está procurando o que é seu, cada um indo para um lado. Irmãos, Cristo está chegando aí e Ele vai perguntar para nós: o que vocês fizeram juntos aí? Juntos, o que vocês fizeram na minha casa? Vocês não estavam tudo lá, na Igreja Palavra Viva? Lá, o que vocês fizeram lá, juntos, como igreja? E é isso que Deus espera de nós. Era isso que Paulo queria para aquela igreja de Filipenses. Depois nós vamos voltar a falar mais dessa carta, que tem umas coisas muito boas aqui. Vai falar da soberana vocação, né? Nós fomos chamados para algo incrível, irmãos. Mas precisamos acordar da nossa letargia. Bem? Que isso aconteça na nossa vida, que esse desejo de Paulo e de Cristo para a nossa vida se concretize em nós, que nós possamos agir com justiça, que nós possamos andar no mesmo sentido, caminhando com Cristo, deixando de lado as decepções, as amarguras, sabendo que todo homem precisa da graça, da misericórdia de Deus, que ninguém está imune de pecar, mas que nós temos um Senhor que nos perdoa, que nos justifica, que muda a nossa mentalidade, que muda o nosso coração de dentro para fora. É isso que precisamos saber, para que nós possamos começar a entender qual é a vontade de Deus para com a nossa vida. Bem, queridos? Aí na sua casa, onde você está, baixe sua cabeça, ou feche os seus olhos, concorde com a oração, ou faça a tua oração também. Senhor, nós como seres humanos somos muito falhos, nós precisamos da tua sabedoria, do entendimento, precisamos que a tua palavra abra o nosso coração e nossa mente para entender, Senhor, os teus mistérios, entender as coisas espirituais. Carnalmente nós não podemos decifrá-los, Senhor. Nós precisamos da ajuda do Teu Santo Espírito para entender as verdades contidas na Tua Palavra. Por isso, em nome de Jesus, abre os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais. Não deixa, Senhor, a nossa vontade, a nossa carne nos enganar com seus desejos, com os seus prazeres, com as suas paixões, Senhor, pois elas são passageiras. Pai, ajuda-nos a olhar, Senhor, as coisas através da razão, através da Tua Palavra, Senhor, que é racional. Pai, em nome de Jesus Cristo, não nos deixe, Senhor, nos perder por conta da nossa emoção, por conta dos nossos sentimentos, por conta daquilo que achamos, porque é a Tua Palavra que é a verdade. Nós temos ciência disso, Senhor. Agora ajuda-nos, Senhor, a ter coragem de colocá-la em prática e aplicar em nossa vida. No mais, Senhor, continua abençoando a Tua igreja de forma especial, Pai.
Senhor, e que nós possamos alcançar aquilo que Paulo esperava para a igreja de Filipos, ó Deus, em nome de Jesus. Deus, que o teu amor, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão e consolação do Deus Santo Espírito seja com a sua amada igreja, hoje e para sempre. Amém. Igreja do Senhor, Deus continue abençoando e tenha uma semana de vitória na presença do Senhor Jesus.